Boa noite, bom dia e boa tarde para todas as pessoas que estão vendo e que verão este vídeo. Para começar, para você que está vendo um vídeo meu pela primeira vez, eu quero lhe informar que este não é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, né? Tem, um monte de vídeo antes desses, né? Eu já não anotei aqui qual que ia ser esse tema, mas enfim, já passou de 20 temas, então deve ter tipo algo tipo assim, uns 50 ou mais, né? Estão todos no meu canal do YouTube, o Papo com Grilo, também a boa parte está no meu Instagram. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que avisar. Ah, sim, claro! E se você está vendo um vídeo meu pela primeira vez, então nesse caso eu vou lhe informar que isso é uma live feita no Facebook, né? Então é um momentozinho que eu vou parar de falar e vou ficar olhando aqui pro celular, vai ter um momentozinho que eu vou esquecer o que eu tô falando, ou então vai ter coisas que eu vou falar que eu vou dizer e vai chegar no final do vídeo eu talvez não vá dizer, né? Enfim, e vai ter coisas que eu vou simplesmente falar do nada, uma coisa completamente... uma coisa que parece ser aleatória, você não tá vendo os comentários, né? Enfim. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa que eu queira dizer? Então, como é uma live, eu tenho que esperar as pessoas chegarem, né? Então, aproveitando, vou te contar que nessas lives eu busco contar a história do Brasil contextualizada na história da capoeira, né? E geralmente eu utilizo músicas. Eu não utilizo sempre, porque nem sempre é possível, porque muitas vezes eu não conheço ou não me recordo de uma música que eu acredite que se encaixe no tema, né? No caso, no vídeo de hoje é um vídeo excepcional que eu tenho certeza que não tem realmente uma música que vá se encaixar dentro desse contexto, porque no vídeo de hoje, como eu já disse quando eu fui anunciar a live, né, quando eu fui recordar que ia ter live hoje, eu falei que o evento sobre o qual iríamos conversar, se teve participação brasileira, foi quase inexistente, né? Mas que apesar disso realmente um evento muito importante. Eu acho que eu já falei tudo que eu preciso falar para quem tá vendo um vídeo pela primeira vez, né? Não sei se já deu tempo suficiente para eu começar a falar do assunto que eu quero falar hoje, né? Então eu vou ficar aqui esperando um pouco até alguém me falar que eu posso começar. Ok? E é isso. E vou ficar buscando alguma coisa para dizer enquanto isso, porque sinceramente ficar sem fazer nada eu acho uma coisa muito tediante, né? Então mas eu acho que não faz nenhum mal falar que o tema de hoje, já que eu quero falar de alguma coisa, né, é sobre a independência dos Estados Unidos. Até o final do vídeo vocês irão entender o porquê que eu vou falar desse tema, né? E assim que o vídeo começar, eu já vou começar, assim que eu puder começar a falar sobre o assunto. Pode começar? Ok, então. É sobre a independência dos Estados Unidos, né? Vou começar dando algumas justificativas, né? E essas justificativas são basicamente provar que a independência dos Estados Unidos influenciou assim, a história do Brasil durante muito tempo, o fato dos Estados Unidos ter se tornado independente e o que aconteceu depois que as 13 colônias adquiriram sua independência. Prova disso é essa bandeira. Como tá a giz de cera aí pelo celular sem nenhuma edição, talvez não dê pra notar os detalhes, né? Mas enfim, é constituída de um quadrado com 21, um quadrado azul com 21 estrelas brancas e 13 faixas, né? Na sequência, deixa eu ver, verde, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência, né?
Porque na verdade é até uma coisa assim, essa aqui foi a segunda bandeira provisória do Brasil, né? A primeira, a única mudança era que as estrelas estavam posicionadas de uma maneira diferente e não eram 21, eram 20 estrelas, porque essa 21ª é alguma coisa que eu agora não tô recordando o que é. Acho que algo, mas se eu não, minha memória não falha, é uma coisa tipo meio que um distrito federal, sabe? Mas eu não lembro o que é não. E no caso não era um quadrado não era um quadrado azul, era um quadrado preto representando a população negra do país, né? O que é uma ideia interessante que foi descartada e trocada por um quadrado azul, né? Porque a gente está no Brasil onde todo mundo sabe que a população negra é vista como irrelevante para as elites, né? E não precisa ser representada. Agora, o que é mais ridículo que o fato da pessoa ter pegado a bandeira dos Estados Unidos, só ter trocado a quantidade de estrelas e as cores, é o fato de que a pessoa não teve nem a decência de criar um significado para as faixas e alterar a quantidade de faixas, né? Deixou 13. Sabe por que a bandeira dos Estados Unidos tem 13 faixas? Porque representa as 13 colônias originais, né? Então, assim, podiam pelo menos ter tido a decência de alterar as faixas. E se você acha que acabou por aí, não acabou. Até pouco mais de 50 anos atrás, o nome do Brasil era República dos Estados Unidos do Brasil. Mera coincidência? Com certeza não. Então, é mais uma referência aos Estados Unidos, né? Afinal de contas, nada como independência pra gente ser dependente de que a gente quer, né? Então vamos começar, né? Bom, quem já vê meus vídeos já sabe que eu gosto de começar do início, né? Então, vamos começar do início. Vamos começar lá na queda de Constantinopla, que é um evento que eu adoro, né? Porque a queda de Constantinopla, né, que era a capital do Império Romano do Oriente, marcou o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Não vou falar muito dela, porque eu já falei nisso no meu primeiro vídeo, né? Se você não viu, é só ir lá ver. Mas para entender toda a importância de Constantinopla e o porquê que a queda iniciou as grandes navegações, né? E com isso a Idade Moderna, né? É só você ir lá ver. Enfim, caiu Constantinopla, início da Idade Moderna, grandes navegações, e a Inglaterra no meio disso, no meio da Guerra dos 100 Anos com a França, né? A Guerra dos 100 Anos, para quem não sabe, foi de 1337 até 1453. E, portanto, ela teve 116 anos e não 100 anos, né? Eu acho que eles podiam ter tido a decência de acabar a guerra 16 anos antes pra ficar só Guerra dos 100 Anos mesmo, né? Mas, enfim. E depois da Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra entrou na Idade Moderna, começou as grandes navegações. Não, ela entrou na Guerra das Duas Rosas, né? Lá a disputa de duas famílias, acho que era a dos Lancaster e a dos York, e que eram representados por uma rosa, que os brasões eram uma rosa branca, uma rosa vermelha, não necessariamente nessa ordem, né? Eu não sei qual família era qual, mas enfim, que foi de 1455 até 1485, ou seja, mais 30 anos de guerra, né? E o resultado dessa guerra interna foi a união das duas famílias. Afinal de contas, tinham que ter 30 anos de guerra antes deles decidirem unir as famílias e criar uma nova, que é a dos, se eu não me engano, dos Tudor, não sei como é que é a pronúncia. Enfim, e aí, depois da Guerra das Duas Rosas, a Inglaterra finalmente entra nessa corrida colonial, né? E ela entra como?
Se você tiver, Andreia, se estiver se referindo ao vídeo, esse vídeo é uma live que eu faço para contar a história do Brasil relacionada com a história da capoeira. No caso, o tema do vídeo de hoje é a independência dos Estados Unidos, porque é um evento que vai afetar todo mundo, né? Eu vou falar das consequências dela, especialmente no Brasil, mais pro final do vídeo. No caso pro Brasil, eu vou falar de novo no final do vídeo, né? Bom, enfim, deixa eu lembrar aqui onde é que eu tava. Sim, mundo colonialista, Inglaterra, pronto. E a Inglaterra vai entrar como? Vai entrar fazendo pirataria, né? Lá dando carta de corso para os piratas, né? Os chamados corsários. Corsário, para quem não sabe, é basicamente um pirata que tem a carta de corso e, portanto, permissão para saquear navio de outras nações e proteção do rei. É uma coisa maravilhosa, afinal de contas, para que se dá o trabalho de fazer uma colônia se você pode roubar o ouro asteca, inca, que está navegando por aí no meio do Atlântico, né? E aí, com o tempo, talvez muito por conta das disputas religiosas entre os católicos e os protestantes, né, mais especificamente os anglicanos, os ingleses decidem montar expedições para fazer uma colônia na América do Norte, né? No caso, eles vão fazer 3 expedições comandadas pelo mesmo cara que vão fracassar, e aí depois vão conseguir, numa quarta eles vão conseguir aportar na costa dos Estados Unidos e fundar a colônia de Virgínia. Bom, e aí fundou a colônia de Virgínia, depois foi chegando mais gente, fundando mais outras. No final fundaram 13 colônias, né? Que são divididas em 5 colônias do sul, 4 do centro e 4 do norte. No caso, elas são divididas dessa forma por características econômicas, sociais, geográficas, né? Só a nível de curiosidade, né? Obrigado, Cidinha. As colônias do sul, né, elas têm um foco muito mais para latifúndio, são as chamadas colônias de exploração, né? Tem foco para o latifúndio, mão de obra escrava de maneira extensiva, visa muito a monocultura, tem um foco muito para a exportação para o mercado externo, diferentemente das colônias do norte, que tem um foco maior para pequenas propriedades, um uso maior do trabalho livre. Não quer dizer que não havia escravo nas colônias do norte, não havia, só que não era como nas colônias do sul, né? Tinha também uma outra característica que diferencia elas, a questão da policultura, e também porque as colônias do norte eram muito mais focadas para o mercado, em alimentar o mercado interno do que alimentar o mercado externo. E as outras 4 do centro meio que vão ser um meio termo, acho que a gente pode dizer dessa maneira, né? Elas vão ser muito focadas também para questões comerciais internas, né? Ou incorrer a fluxo de mercadoria, coisa e tal. Enfim, o fato é que a gente vai dar um pulo para o ano de 1756, que é quando começa a Guerra dos 7 Anos, que foi um conflito, né, que ocorreu entre a Prússia, a Áustria, a França e a Inglaterra, né, entre outras, né, que acabaram se envolvendo. Mas o que importa pra gente é o seguinte, que a Inglaterra e a França se envolveram, né? As duas combateram, especialmente na região da Índia e na região das Américas. E muito por uma questão de disputa de território nas colônias, né? O fato é que a Inglaterra vai sair vitoriosa, tendo ocorrido parte dessa guerra na América do Norte, vai ter tido participação
dos colonos ingleses, né, nessa guerra. Portanto, eles têm treinamento militar, que é uma coisa muito importante a ser considerada, já que por conta dessa guerra, de maneira meio que indireta, eu acho que a gente pode ver de maneira indireta, vai acontecer a Guerra da Independência, né? Não sei qual que é o ano, mas cronologicamente perto, né? Então esse treinamento militar contribui muito para as guerras da independência. Deixa eu colocar aqui já para a próxima data. Bom, o fato é que o que acontece é o seguinte: uma outra consequência dessa guerra é o seguinte: guerra custa caro, né? Não tem como você fazer uma guerra e não perder dinheiro. E o que acontece? A Inglaterra perdeu muito dinheiro, fez muitas dívidas. E o que ela vai fazer? Vai tentar recuperar o dinheiro, né? E como? Vai criar impostos, vai taxar diversos produtos, né? E nos Estados Unidos, no caso nas 13 colônias, ainda não é Estados Unidos, uma das primeiras leis que ela faz para taxar, no caso, e que é onde vai começar realmente um atrito entre os colonos e o parlamento inglês, vai ser a lei, como é chamada no Brasil, Lei do Açúcar, né? Que basicamente taxava o açúcar e o melaço importados, né? E o que acontece? Essa taxação fazia com que a Companhia Britânica das Índias Orientais tivesse virtualmente um monopólio, porque para ela o imposto era menor. Então, e o que isso vai gerar? Por que isso vai começar a gerar um atrito? Porque o que acontece? É o seguinte, deixa eu lembrar que sim, haviam comerciantes lá nas 13 colônias que pegavam e compravam o melaço e o açúcar de algum canto aí, vamos botar o Brasil, né, que tinha a economia açucareira, né, tem até hoje a economia açucareira, aí pra dizer que o Brasil tá no meio, né, mas enfim, pegavam, compravam açúcar e iam vender, né, então era um produto que estava sendo importado de outro país, portanto era taxado, e sendo assim esses comerciantes eram prejudicados. No caso, essa lei foi aprovada no ano de 1764, ou seja, um ano depois de terminar a Guerra dos 7 Anos. E no caso, houve vários protestos até as taxas diminuírem 2 anos depois, portanto, 1766, né? E depois dela, no ano de 1765, no caso, foi aprovada a chamada Lei dos Selos. Tem gente que pensa que a Lei dos Selos era uma taxa para enviar carta, mas não era taxa para enviar carta. Na verdade, a Lei dos Selos determinava basicamente o seguinte, que os documentos escritos, né, o que inclui, além de documentos, jornais, entre outras coisas, deviam ter um selo. E esse selo deviam pagar um imposto. E esse imposto Pera aí, deixa eu achar a palavra, esqueci. Sim, e é reconhecido que você pagou esse imposto com um determinado selo aí, né? Portanto, o que acontece? Isso vai gerar também um atrito, porque ninguém gosta de imposto, essa é a realidade, ninguém gosta de imposto. E houveram outras leis antes dessa, tá? Uma delas, se eu não me engano, era para hospedar soldados, né? Mas eu não tô certo disso não. Mas enfim, fizeram essa lei, né? E nem todo mundo gostou, havia gente que dava jeito de burlar, porque é uma coisa que eu acho maravilhosa. Se tem uma coisa que eu acho maravilhosa, é a capacidade do ser humano de ser criativo, né? O ser humano, ele consegue criar impostos para tudo que você puder imaginar, né?
Se bobear, alguém um dia vai conseguir criar um imposto para respirar. E vai ter alguém que vai dar um jeito de burlar esse imposto, né? Uma coisa maravilhosa. E, obviamente, tinha gente que conseguia burlar a lei do selo. Só que o que acontece? Os colonos não eram muito a favor dessa lei, né? Consequentemente, o júri, quando eles eram julgados, não era meio relutante em considerá-los culpados. Então, uma das coisas que essa lei dizia era que o réu não ia ter direito a um júri, né? Justamente para garantir que os culpados iriam ser culpados. Então, meio que isso desagradou bastante, né? Mesmo aqueles que não eram contra a taxação, porque a gente tem que ter em mente que a gente está falando de uma colônia. Então, sendo uma colônia, a metrópole tem direito de taxar o que ela bem entender, né? Bom, e aí o que vai acontecer? Deixa eu ver se aqui tá anotado assim, tá? No ano de 1766, ela vai ser revogada justamente porque as pessoas não estão muito felizes com essa lei, né? Então vai haver uma série de protestos. Só que um detalhe, vão revogar essa lei e colocar, acho que, não sei se decreto é a palavra certa, mas enfim, vou utilizar decreto, afirmando que o parlamento inglês tem total direito de taxar o que ele bem entender, né? Porque o que acontece? Uma outra coisa que os colonos, que estava gerando esse atrito entre a colônia e a metrópole, era pelo fato de que, apesar de os colonos terem uma certa liberdade administrativa, né, uma certa liberdade política, muito maior que a liberdade política que a América Portuguesa tinha, eles não tinham representantes no parlamento. Então eles literalmente não tinham voz para dizer que não aceitavam determinados impostos, né? Então isso já foi uma das grandes causas desse atrito. Bom, e isso vai ser, na verdade, uma coisa que vai importar bastante um pouco mais pra frente. Bom, a lei do selo foi revogada e no ano de 1767 foi aprovada uma lei que eu não sei se não sei o nome em português, não sei nem se existe, se alguém se deu o trabalho de traduzir, né? Mas enfim, vou tentar falar o nome em inglês, eu não falo inglês, então se tiver errado, sinto muito. Townshend Revenue Act. Bom, o nome não importa, o importante é que essa lei taxava um monte de coisas, né? Taxava vidro, chumbo, óleo, tinta, papel e chá. Só que é o seguinte, novamente protestos contra ela. E o parlamento inglês decidiu retirar todas as taxações, exceto a taxação sobre o chá no ano de 1770. E bom, em 1773 é aprovada a lei do chá, que muita gente acha que é a lei que taxava o chá. Não, a lei que taxava o chá era essa outra aí que eu não sei falar o nome. A lei do chá, na verdade, dava um monopólio para a Companhia Britânica das Índias Orientais sobre o comércio do chá, né? Ou seja, só a Companhia Britânica podia vender chá na colônia. Por quê? Porque a companhia, muito por causa da Guerra dos 7 Anos, estava muito endividada, né? Muitas das ações tomadas eram justamente para ela conseguir pagar suas dívidas. Inclusive, por exemplo, a lei do açúcar tinha como objetivo que a companhia pagasse as dívidas, né? E aí a lei do chá meio que foi a gota d'água, né? Porque o que acontece? Quando o parlamento decidiu conceder monopólio para a companhia britânica, retirou o direito dos comerciantes da colônia de pegarem e comprarem chá em algum canto do mundo e irem vender na colônia, né? Então isso prejudicou eles. E aí
a colônia novamente vai se revoltar, né? Os colonos novamente vão se revoltar. No porto de Filadélfia, Nova York, é Filadélfia? Agora eu não tô certo. É Filadélfia. Nos portos de Filadélfia e Nova York, os navios vão ser mandados de volta. Os navios da companhia vão ser mandados de volta para a Inglaterra. Em muitos outros portos vão ocorrer protestos. O chá que foi descarregado vai apodrecer no porto, ninguém vai comprar. E no caso mais curioso de todos foi o do porto de Boston, né? Porque o que acontece? Os colonos pediram para que o navio fosse mandado embora, o governador disse que não ia mandar embora. E aí, o que os Filhos da Liberdade decidiram fazer, né? Um grupo dos Filhos da Liberdade, acho que o nome em inglês é Sons of Liberty, uma coisa assim. O que eles decidiram fazer? Eles decidiram se fantasiar de índios Mihawk. Não falo o idioma, nem inglês, nem o idioma dessa tribo, então não sei se a pronúncia está correta. Mas enfim, decidiram se fantasiar dessa tribo. E aí subiram nas 3 embarcações que tinha lá, pegaram um carregamento de chá e jogaram no mar. Problema resolvido, né? E pra vocês terem uma ideia do total, eles jogaram um total de 92 mil libras, né? Que estavam em 340 baús de chá, né? Então assim, e aí enquanto que a lei do chá para os colonos foi a gota d'água, esse evento que ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston foi a gota d'água para o governo inglês, né? O que eles decidiram fazer? Eles decidiram aprovar as leis intoleráveis, né? Constituída basicamente de 4 atos. Vou ler aqui o que eles faziam. O primeiro deles fechou o porto de Boston até que o prejuízo causado pela festa do chá fosse ressarcido. O segundo revogou o Estatuto da Colônia de 1691, o que basicamente fez com que, deixa eu ver qual que é o nome do conselho, que o conselho local eletivo fosse trocado por um conselho local nomeado, né? Então isso significa perda de parte da autonomia. E além disso, aumentou os poderes do governador Thomas Gage. E mais do que isso, proibiu que as pessoas fizessem reuniões políticas sem permissão, né? Então retirou completamente a autonomia. E aí, além disso, no objetivo de proteger os funcionários que estivessem aplicando as leis, o governo inglês permitiu que eles fossem, se caso cometesse algum crime capital, o governo inglês permitiu que eles fossem julgados em uma outra colônia ou lá na Inglaterra. E além disso, incluiu novos arranjos para alojar os soldados, né? Justamente prevendo uma possível rebelião vinda da colônia. E o que a colônia fez? Se revoltaram? Ainda não. Eles se reuniram lá em Filadélfia, né? Foi o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. E nesse congresso eles basicamente redigiram um documento que mandaram para o próprio rei da Inglaterra, se afirmando leais à Inglaterra, mas que estavam achando muito injusto as decisões que estavam sendo tomadas pelo Congresso. E o que é que foi a autoridade? E o que o governo inglês sabiamente decidiu fazer? Aumentar a quantidade de soldados, né? E aí, isso aí foi... se a lei do chá foi a gota d'água para o copo transbordar, isso daí foi basicamente pegar o copo e jogar pela janela. E aí, porque isso já estava correndo meio que uma ideia de que podia ser que o governo inglês estava se preparando para pegar a população das colônias e escravizá-las em um regime tirânico. E agora
depois deles terem tido a decência de mandar uma carta pro rei e explicando que eles eram leais, mas que estavam achando injusta as decisões que estavam sendo tomadas, e mandarem mais soldados, era a confirmação de que essa ideia estava certa. Então o que eles decidiram fazer? Se separar da Inglaterra. Fizeram então o segundo Congresso Continental da Filadélfia, fizeram lá a declaração de independência, coisa e tal, teve a Guerra da Independência, que não importa muito não no processo total, né? Pelo menos não pra mim, que não tenho conhecimento aprofundado da Guerra de Independência. Talvez até tenha. Algum dia talvez eu pesquise ou não. Não sei. Bom, enfim, o importante é que os Estados Unidos saem vitoriosos dessa guerra. Um outro detalhe importante para o vídeo da próxima semana é que eles vão ter auxílio da França, também vão ter auxílio da Espanha, né? Muita parte disso provavelmente é que eles conseguiram se tornar independentes. E, bom, deixa eu lembrar aqui o que mais... deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que eu precisava dizer. Sim, pronto. Se tornaram independentes, né? E aí os Estados Unidos vai redigir a sua Constituição e vai se tornar uma república, né? Uma república muito influenciada pelos ideais iluministas. E isso eu disse que ia impactar não apenas na história dos Estados Unidos, da Inglaterra, não do Brasil, mas vai impactar no mundo todo, sabe por quê? Porque os Estados Unidos foi o primeiro regime republicano em muito tempo, né? Foi o fato dos Estados Unidos terem conseguido saírem vitoriosos era a prova de que os ideais iluministas estavam certos. Ideais que para você que não sabe o que é o iluminismo, né? Vou aqui só te dar o iluminismo foi um movimento filosófico, se eu não me engano, do século XVIII, né? Sim, Marisada, é bem lembrado, a Europa estava vivendo o iluminismo nessa época, né? No caso, porque a independência dos Estados Unidos foi declarada no dia 4 de julho de 1776, então a Europa ainda está vivendo o iluminismo, o despotismo, né? Também, não sei se já está ocorrendo o despotismo, mas enfim, se não tiver já ocorrendo, deve estar perto de começar a ocorrer, né? Algumas das ideias do iluminismo, ele previa, foi um movimento basicamente filosófico iniciado lá com John Locke, com a ideia não sei se foi o John Locke que começou o liberalismo, eu tenho quase certeza que sim. Mas se não for, então ele que introduziu as ideias bases do liberalismo, né, que é o ideal da liberdade, né, de que todos temos que ser livres, né. Outro ideal do iluminista muito importante, especialmente para os Estados Unidos, a ideia desenvolvida pelo Voltaire, né, de liberdade de expressão, que era uma coisa que não existia antes dele, né, e que hoje não sei se ainda existe plenamente, porque eu às vezes tenho a impressão de que muita gente quer ter liberdade de expressão, mas não quer que o outro tenha, né? E o Voltaire dizia que eu posso até não concordar com a sua opinião, mas eu vou respeitar e vou defender você de ter ela, né? Enfim, outra coisa muito interessante, né? Foi a ideia, se eu não me engano, do Montesquieu de dividir o governo em 3 poderes diferentes, né? Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, que apesar de parecer pouca coisa, né? Apesar de não parecer ser uma ideia genial, é uma ideia incrível, porque uma pessoa que tem esses 3, porque uma pessoa que faz leis não deve poder julgar e também não deve poder administrar, e para todos os outros vale a mesma coisa, né? Se você parar para refletir, isso é meio que óbvio, mas que antes não era, né? Porque antes era muito influenciada pela ideia de que, por uma ideia teológica de que
Deus tinha escolhido o rei para ser o governante, então o rei foi escolhido por Deus para controlar tudo, né? Mas esse Montesquieu, se eu não me engano, foi Montesquieu, se não foi, me perdoe, né? Percebeu que isso não era bem assim, né? É uma outra ideia muito importante, especialmente para você que usa o Wikipedia. A enciclopédia é uma criação iluminista, né? Foi uma criação do Diderot e do Landembert, uma coisa assim, um nome do outro, né? Enfim, né? O iluminismo traz muitas dessas ideias que vão influenciar em muito a Constituição dos Estados Unidos, que vão influenciar muito no evento que a gente vai falar na próxima semana, mas que eu não vou falar o que é. Se você quem quiser saber vai ter que ver o vídeo da próxima semana. E vai influenciar muito no Brasil, né? Eu já falei aqui, lá com o Marquês de Pombal, né? Enfim, e no caso, a independência dos Estados Unidos, ela mais do que provar que, essa vitória dos Estados Unidos, mais do que se representar a vitória do iluminismo e da república, da democracia, também foi a inspiração para o evento que a gente vai falar na próxima semana e para basicamente a independência de toda a América, né? De todo o continente americano, né? Assim, apesar de não gostar muito da ideia das pessoas de quererem ser todos estadunidenses, né? Eu nunca vou entender de onde vem essa ideia. Não, eu entendo exatamente de onde vem essa ideia, eu só não consigo compreender ela, né? Apesar disso, é inegável que a independência estadunidense foi importante para toda a história do mundo, inclusive para a história do Brasil, porque como eu já disse, nada como ser independente para escolher de quem ser colônia, né? É só olhar as bandeiras que o Brasil escolhe, é só olhar as primeiras ideias de bandeira que o Brasil teve, né? Não tiveram coragem nem de alterar as 13 faixas, que representam as 13 colônias, e o nome que o Brasil carregou por quase até pouco mais de 50 anos, né? República dos Estados Unidos do Brasil, né? Nada como ser independente para escolher de quem ser colônia, né? Então, gente, por hoje é só. Próxima semana a gente vai falar do segundo evento que vai influenciar, que vai ser a causa da independência do Brasil, né? E é só isso mesmo. Até amanhã. Até a próxima semana, às 8 horas da noite. Assim, já ia quase esquecendo, esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube Papo com Grilo dentro de provavelmente uns 15 minutos, se a internet colaborar, porque ela não está colaborando muito hoje não. E no Instagram eu vou colocar logo em seguida. Deixa eu ver mais alguma coisa. Sim, claro, eu peço muito para que compartilhe este vídeo. E por hoje é só.